Hoje eu quero contar para você um pouquinho da minha história, de forma bem resumida, para que você conheça quem sou eu. Eu sou Jeanes Rodrigues Goulart, filha amada e querida de Deus, filha de Antônio Rodrigues e Joana Maria Barbosa, duas pessoas humildes, simples, que moram na zona rural. Nasci e cresci na zona rural, capinando, ponhando café, ajudando meu pai, sendo sempre o braço direito do meu pai em tudo que ele fosse fazer. Minha família toda sempre foi muito humilde e todos analfabetos. O único que não era analfabeto era meu pai, que tinha apenas a quarta série do ensino primário. E eu, desde muito cedo, tive muita vontade de estudar, tive muita vontade de ter um futuro diferente dos meus pais. E para isso eu lutava incansavelmente para conseguir atingir esse objetivo. Porém, meus pais não deixavam eu estudar. Desde que eu terminei a quarta série do ensino primário, que eu entrei na escola com 8 anos de idade, concluí a quarta série do ensino primário com 12 anos e a partir desse momento meus pais não deixaram mais estudar. Por causa da distância e por causa de sermos mulheres e não tínhamos companhia de um homem para nos acompanhar para ir para a escola. Fiquei dos 12 aos 17 anos sem estudar e isso foi despertando muitos sonhos e ali trabalhando e lutando ali naquela vida simples, humilde, porém muito honesta e sempre nunca nos faltou o necessário para viver, para ter paz dentro de casa. Porém, era uma vida bem difícil, né? Muitas pessoas morando embaixo do mesmo teto, muitas brigas entre irmãos, muitas brigas entre meu pai e minha mãe, muitas turbulências ali dentro que eu fui vivendo. E eu coloquei no meu coração que eu não queria aquela vida pra mim. Tanto é que eu cheguei em algum momento da minha vida a falar que eu nunca queria casar, porque eu via que meus pais se desentendiam por muito pouco e eu não queria aquilo pra mim. E eu falava com muita certeza, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ter meu carro, quero ter minha casa e eu quero somente arrumar alguém o dia que eu tiver a minha independência e não depender de ninguém pra minha vida seguir. E eu cheguei a falar até com a minha mãe muitas vezes que eu só casaria depois dos 40 anos. Olha como que era a minha ideia de uma menina de menos de 16, 17 anos. Com 16 anos foi um momento, né? Tive meu primeiro namorado, tive um problema porque ele me traiu e eu acabei terminando esse relacionamento e muito frustrada ali naquele primeiro momento. E coincidiu que nessa época eu fui convidada para fazer um desfile de um concurso chamado Rainha do Café na minha cidade. E ali eu comecei a ver que existia um mundo fora daquela roça que eu vivia. Por mais que eu amasse aquele lugar, por mais que eu gostasse de tudo que eu vivia ali, eu queria algo diferente para minha vida. E despertou dentro de mim uma Jeanes que eu ainda não conhecia. E eu voltei a lutar para estudar. E aí consegui convencer os meus pais a deixar eu estudar, porque eu fiz um movimento lá na minha região, que naquele momento eu era coordenadora do círculo bíblico da minha igreja, sou católica, sempre trabalhei muito na igreja, e naquele momento eu estava como coordenadora do círculo bíblico. E naquela região onde eu trabalhava, fazendo esse trabalho na igreja, tinha muitos jovens. E eu consegui convencer uma média de 15 jovens para a gente conseguir voltar a estudar. Como eu tinha companhia, o único problema era a companhia e a distância, eu conseguia companhia. E nós começamos a ir a pé, da nossa casa até o ponto de ônibus, que dava em média de 1 hora de caminhada. E nós fizemos isso durante 2 meses, até a gente conseguir, juntando todo aquele grupo, conseguir fazer uma abaixo-assinada e conseguir com aquelas pessoas que a prefeitura olhasse para nós, né? E colocasse um carro para que a gente fosse transportado de forma segura e com muito mais rapidez. E aí, 2 anos se passaram, consegui concluir o ensino fundamental, supletivo, noturno, e eu queria mais. Mas nenhum dos meus colegas, nem minhas irmãs, ninguém queria continuar. E eu chamei meus pais e falei, eu quero continuar. Eu não posso parar mais. A minha mente já tinha expandido uma quantidade e eu precisava sair dali e continuar. E meu pai deu todo o apoio. Minha mãe não deu muito apoio na época, mas o meu pai comprou a briga e conseguiu convencê-la de deixar eu estudar na cidade. E eu consegui, por meio desses desfiles,
consegui fazer várias amizades e uma delas se tornou o meu patrão. Meu primeiro patrão, que me deu a honra de trabalhar no jornal da cidade, onde eu fiquei muito conhecida. E por meio desse jornal eu conheci o meu marido. Um homem que na época era um empresário, tinha um status na sociedade, e eu, uma menina recém-chegada da zona rural, lutando pelo seu dia a dia, pelo seu ganha-pão, e começamos a nos relacionar. Mas era algo muito forte, tão forte, que não importava a nossa idade, a nossa diferença, que a gente tinha uma diferença de 25 anos de idade, a gente tinha uma diferença de classe social, a gente tinha todas as diferenças, mas em nenhum momento eu questionei isso. Mas me incomodava com certeza a diferença da nossa classe social, porque uma menina muito jovem, apenas com 21 anos de idade, e as pessoas poderiam comentar, e eu tinha essa preocupação, com certeza tinha. Mas Deus tinha muita surpresa na nossa vida. Logo que a gente começou a namorar, menos de um ano após o nosso início de namoro, meu esposo faliu. A empresa dele ficou endividada e ele decidiu sair da cidade. Olha que foi um momento de muita dor para mim, porque eu estava amando de verdade, eu tinha aquela pessoa como tudo na minha vida. Olha que eu não queria casar tão cedo, lembra que eu já falei isso, né? E quando eu conheci ele, eu esqueci tudo isso, porque eu me apaixonei de primeira e foi algo assim, inexplicável. Foi uma conexão que eu falo que foi além da vida, de tão especial que foi. E aí ele foi embora da cidade. Passou por 6 meses, né, rodando o país afora de caminhão, e eu lá na cidade, todos os dias falando com ele no telefone à noite, passando por todos aqueles momentos de choro, de um consolando o outro ali por telefone. E, enfim, Deus colocou um destino na nossa vida. Ele veio fazer uma descarga aqui em Aracruz, na cidade que eu resido atualmente, há 18 anos, e ele veio fazer essa entrega. Quando ele chegou para fazer a entrega, numa sexta-feira à tarde, não puderam descarregar, porque já tinha passado do horário. E ele teve que ficar nessa cidade durante o final de semana. E quando ele ficou aqui nessa cidade durante o final de semana, ele ficou encantado com a cidade. E ele decidiu que ele iria vir morar aqui. E ele me ligou dizendo, contando com toda alegria no coração, dizendo que tinha encontrado um lugar perfeito pra gente. E aí vim aqui, conheci Aracruz, também gostei muito e rapidamente resolvi todos os problemas, todas as pendências, né? Pedi demissão do emprego, pedi transferência da escola, que na época eu não tinha ainda concluído o ensino médio, que eu vim concluir aqui em Aracruz, e larguei tudo, joguei tudo que eu tinha conquistado até ali, né? Segurança do meu emprego, e vim atrás de uma pessoa que eu nem sabia se ia dar certo ou não, mas o meu coração dizia que daria. E eu vim. Eu larguei a minha família, 300 quilômetros de distância da minha cidade, e comecei a minha vida sozinha, eu e ele. José Almeida Goulart foi um homem que foi realmente alguém que transformou a minha vida, porque nós começamos, como ele mesmo brincava, abaixo do zero. Nós não estávamos no zero, porque ele tinha dívida, ele não tinha mais não tinha patrimônio, ele não tinha patrimônio e tinha dívida. E nós começamos do zero, nossa pequena empresa, só nós dois. E aos poucos a gente foi conseguindo crescer. E fomos colocando mais pessoas e transformamos nossa empresa numa empresa de um padrão médio aqui na cidade. Com isso tudo, fiz faculdade de Direito ao longo da minha caminhada, trabalhando sempre o dia todo, estudando à noite. Fiz os meus 5 anos de faculdade, formei em Direito, consegui pegar a minha prova da OAB, que para mim foi uma grande vitória, porque para olhar para minha família e ver todas as pessoas, né, com um grau de instrução tão menor, e eu consegui atingir o tamanho objetivo que eu tinha, que era conseguir conquistar aquele canudo, e eu consegui. Falo que ele tem um peso quando eu olho para aquela foto levantando aquele canudo, e eu vejo o quanto que aquilo é uma vitória grandiosa para mim. E Goulart tem uma participação muito importante nisso, porque ele sempre me ajudou nisso, sempre me ajudou a lutar por aquilo que eu acreditava. E logo depois que eu terminei a faculdade, passar na UAB, eu tive o meu filho maior, o Arthur. Hoje ele está com 8 anos de idade.
Arthur foi um presente de Deus e eu pude aproveitar cada momento dele pequenininho, de trabalhar e levá-lo comigo e tudo mais. E a gente continuou nossa caminhada de igreja, de tudo. Meu esposo não era uma pessoa de igreja e ele foi convertido, veio para minha igreja. Fizemos lindos trabalhos de encontro de casal, de todas as equipes da nossa comunidade a gente passou. Ele ficou muito tempo como líder da nossa igreja. E a gente viveu uma vida, um casamento, né? Tivemos o nosso casamento mesmo na igreja, com tudo aquilo que eu sonhava antes do meu filho nascer, mas bem depois do que a gente veio morar junto. Foi assim, uma história que a gente foi construindo junto porque a gente confiava, amava e queria realmente, queria viver para o outro. E em 2018 eu fui mãe do Bernardo. E nessa fase que eu engravidei do Bernardo, eu tive uns problemas psicológicos muito. Eu já tinha tido, quando eu tive Arthur, eu tive depressão pós-parto. E depois eu fiz um tratamento, consegui me estabilizar. Mas quando eu engravidei do Bernardo, eu consegui me desequilibrar total novamente. E aí, foi nesse período que eu tava grávida do Bernardo que eu decidi fazer um curso, né, de programação neurolinguística, de autoconhecimento. Foi o primeiro curso que eu falo que virou algumas chaves na minha mente e que daí pra frente eu comecei a fazer outros cursos na área de desenvolvimento humano e comecei a ter comportamentos muito mais assertivos na minha vida, com as pessoas que eu amo e tudo mais. Porque até então eu era uma pessoa que sempre tive muita determinação, muita coragem, muito animada pra tudo, mas eu tinha muitos altos e baixos na minha vida. Eu era uma pessoa que me desestabilizava emocionalmente muito fácil. E o Goulart, quando eu engravidei, ele falou pra mim isso. Eu tinha um escritório de advocacia nessa época e a gente administrava a loja e eu administrava o escritório e tudo simultaneamente, né, ao mesmo tempo, e aquilo ali me gerava muito desgaste emocional. E um dia ele me chamou e falou: Jeanes, fecha seu escritório e vem cuidar da Agronorte. Eu preciso que você cuide da loja, porque ele já tinha um outro projeto e esse outro projeto estava sugando muito tempo dele. E eu falava assim, poxa vida, mas é um sonho, né? E eu montei esse escritório contando, mas não tá te dando o retorno que você esperava. E tá te dando muito desgaste, ele falou. E ele olhou pra mim nos meus olhos e disse pra mim assim: meu amor, sabe qual é o maior medo da minha vida? E eu disse pra ele: qual? Ele disse: de eu morrer e você não ter estrutura psicológica para cuidar dos nossos filhos. Nessa época dessa conversa, Bernardo ainda estava na barriga e Arthur tinha 4 anos de idade. E aí eu falei: tá bom, eu vou pensar na sua proposta. Vim para casa, comecei a pensar e passei dias pensando, mais ou menos 15 dias. Eu tinha uma sócia no escritório de advocacia. Eu procurei minha sócia depois de 15 dias. Eu conversei com a Michele, que foi uma amiga assim que me compreendeu totalmente, aceitou, né, a dissolução da nossa sociedade. E a gente fez isso, graças a Deus, de forma muito bem feita. Continuamos nossa amizade, cada um pegou uma parte dos móveis, das coisas que a gente tinha, os processos, e passei para ela e continuei minha vida. E eu me dediquei muito ao autoconhecimento nesse momento, desde que eu estava grávida ainda do Bernardo. E o Bernardo nasceu, e aí veio toda aquela turbulência, porque o Bernardo era diferente do Arthur, e os choros, e o tempo que eu tinha que ficar por conta dele. E com isso, né, gente, a vida vai passando, e quando a gente vê, passou um bom tempo. E o Bernardo estava com 5 meses de vida. O meu esposo teve a sua vida ceifada. Esse é um assunto muito complicado de falar, porque eu estava com o meu filho pequenininho, estava amamentando ainda. E o meu maiorzinho tinha acabado de fazer 5 anos. E foi uma das piores rasteiras que a vida me deu. Era como se realmente eu perdesse o chão. Era como se eu não conseguisse mais enxergar aonde estava o chão novamente. Foi uma história de amor de casamento, né? De 15 anos, 6 meses e 22 dias. E nesse momento era como se o meu chão caísse literalmente. Era como se a vida perdesse um pouco do sentido. E os meus filhos precisavam de mim.
precisava que eu ficasse forte. E eu tive que decidir muito rápido levantar minha cabeça. E eu procurei usar todas as ferramentas de autoconhecimento que eu já tinha para eu conseguir colocar em prática e realmente conseguir levantar minha cabeça. Tive que procurar um psicanalista no primeiro momento para conseguir destravar o meu cérebro, que ficou travado por várias horas após eu saber da notícia. E no outro dia de novo eu precisei entrar em contato para ter novamente a minha mente, o lado emocional estava totalmente travado. Eu precisei destravar para conseguir continuar o dia do velório e tudo mais. E foi os piores 2 dias da minha vida. E o meu filho de 5 anos, que eu tive que tomar coragem de falar com ele no mesmo dia. Lógico que não contei toda a verdade no primeiro momento, só falei do fato, mas não falei como foi o fato. E com o passar dos dias, as coisas foram ficando assim. Eu falo que perder alguém, não existe forma de perder alguém que vai ser algo bom. Mas perder alguém de forma trágica é muito doloroso. Porque todas as pessoas que te encontram, elas acham que estão te consolando, mas elas começam a falar com tamanho ódio da situação que aconteceu, que ela consegue te fazer muito mal. E eu decidi, em algum dos dias assim que me fez muito mal, de pessoas falando com muita revolta, e eu decidi criar uma forma de ressignificar a minha dor. E eu ressignifiquei a minha dor com a gratidão. E eu fiz diversas vezes técnicas até que o meu cérebro, até que a minha mente realmente acreditasse nessa história. Então, todas as vezes que alguém vinha pra mim falando com muito ódio, eu dizia assim: eu nunca vou permitir que o que levou o Goulart de mim seja mais importante do que tudo que ele foi pra mim. E dessa forma as pessoas começavam a entender que eu não estava aceitando mais aquilo que elas estavam falando. E de repente elas começavam a falar com uma outra visão da vida e de quem foi ele. E eu sempre disse isso: eu não quero que o Goulart seja esquecido. Eu quero que ele seja lembrado pela alegria que ele sempre teve, por toda a alegria, por todas as brincadeiras, as graças que ele sempre fez. E ele sempre foi uma pessoa muito alto astral. Onde que ele estava, não tinha ninguém que ficava quieto. Então, gente, era algo assim. Foi uma pessoa extraordinária e é essa pessoa que eu quero que meus filhos lembram. Eu lembro de cada detalhe da nossa história e eu lembro como que isso me fez bem e como que isso me faz bem. Isso me fez muito bem no meu processo de luto, quando eu comecei a olhar para minha história com gratidão por tudo que eu vivi, por tudo que eu fui para ele, tudo que ele foi para mim. E depois que eu passei a enxergar minha história dessa forma, a dor foi diminuindo. A dor vai diminuindo a cada dia. E a dor, eu falo que a dor não existe mais. É lógico que quando fala no momento do acontecimento, os gatilhos mentais nos levam àquela dor daquele dia. Mas eu não aceito viver de cabeça baixa por causa disso. E um dos momentos que eu vivi durante o meu processo de luto, eu me senti olhada por algumas pessoas com um olhar de piedade. E ali eu decidi que eu seria uma vencedora. E a partir daquele momento, todos os dias da minha vida, eu tenho agido dessa forma, para que eu consiga ser mais um dia vencedora e ajudar outras pessoas a tomar essa decisão também de ser uma vencedora, de ser um vencedor, porque todos nós temos esse direito de vencer, porque Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher entre a tristeza e a alegria, entre a saúde e a doença, porque quando a gente foca no problema, ele vai expandir, quando ele expande, a dor vai aumentar. Todas as pessoas que pegam um processo de luto e começam a viver a dor da perda, elas vão ter um processo de depressão. E eu não aceitei desde o primeiro momento, não aceitei ter uma depressão. Na verdade, eu decidi que eu tinha Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas. E se Deus me deu aquela pessoa para viver os melhores anos da minha vida ao lado dela, e se Deus me deu a oportunidade de ter 2 filhos maravilhosos para lembrar
do nosso amor o resto da minha vida, eu não tenho o que reclamar. Deus me deu muito tempo para aproveitar. Se eu aproveitei ou não, Deus não tem culpa disso. Então eu coloquei na minha vida, como eu sempre acreditei, que Deus, ele tá acima de tudo e de todos. E eu sempre acreditei nesse Deus, do fundo do meu coração. E eu comecei a entender que Deus, ele tem, exatamente, a gente tá na palavra de Deus, que Deus tem o poder de dar e tirar na hora que ele quiser. Então Deus me deu, Deus me tomou, não importa a forma que foi, importa que ele estava preparado para voltar para Deus, mas eu não estou ainda. E eu tenho uma missão pela frente daqui da minha vida, aqui para frente. Eu tenho os meus filhos para criar. Eu quero que sejam grandes homens nesse mundo. E eu tenho um legado que eu quero deixar nesse mundo. Eu quero ajudar outras pessoas a também decidir ser vencedoras, independente dos fatos que acontecerem na sua vida. Não importa o que acontece na sua vida. O que importa é o que você faz disso que te aconteceu. Então, esse é um pouquinho da minha história. Hoje, Arthur está com 8 anos de idade, Bernardo está com 3 anos. E são 2 meninos maravilhosos, queridos, perfeitos, criados realmente à imagem e semelhança do Criador, que eu, todos os dias, na hora que eles dormem, eu faço a minha oração e olho para eles e louvo a Deus do fundo do meu coração por ter me dado essa história. Porque lá atrás, não sei se você vai lembrar, eu já disse para minha mãe que eu só casaria depois dos 40 anos, quando eu tivesse a minha casa, o meu carro e tudo mais. Mas Deus quis que a minha história fosse muito diferente. Eu fiquei viúva aos 37 anos. Nesse mês de março, dia 28, faz 3 anos que eu perdi meu esposo. E a partir do momento que eu perdi a presença física dele aqui na Terra, eu decidi que a minha vida tinha que impactar outras vidas, que a minha história precisava tocar outros corações, para que outras mulheres também tivessem essa gratidão que eu tenho por ter vivido esse grande amor. Eu sou muito grata a Deus por ter permitido que eu fizesse parte da vida de um homem tão especial como foi José Almeida Goulart. E eu sou muito grata a Deus por ter permitido que eu fosse mãe do Arthur e do Bernardo, para que continuasse vivendo essa história, que é uma história de amor que não acabou, né? A vida terrena acaba, mas eu, como católica que sou, eu acredito na vida eterna. E eu sei que o meu vínculo de marido e mulher com meu esposo acabou, mas que ele ele continua vivo. Para mim, ele continua vivo e hoje ele está em Deus. Então, para mim, hoje a minha vida é gratidão. Todos os dias da minha vida. A dor existiu, a saudade algum dia ainda bate, mas eu estou viva e saudável. Eu tenho 2 filhos lindos e hoje, com toda a minha história junto com meu esposo, eu consegui atingir os objetivos materiais também que eu tinha quando jovem. Junto com meu esposo, a gente conseguiu dar um sítiozinho pro meu pai e minha mãe. A gente ajudou a construir a casa. Junto com o meu esposo, a gente construiu a nossa casa. A gente comprou nossos carros, nossos bens materiais. E hoje, eu graças a Deus, depois dele ter partido, eu continuei à frente da nossa empresa que nós construímos juntos. E eu consegui continuar mantendo a nossa empresa viva, cada dia melhor. E hoje eu consegui, depois de tudo isso, eu consegui dar um carro para meus pais. Então, todos os desejos do meu coração, quando jovem, que eu tive lá na minha infância, foram atendidos. Por isso, eu digo, não importa o que aconteça na nossa vida, Deus continua sendo Deus. Não importa se está doendo, Ele continua sendo Deus. Não importa se você está doente, se você foi curado, Deus continua sendo Deus e Ele é o Deus da minha vida, que eu quero louvar e agradecer todos os dias, porque eu sou a prova viva de que Deus é maravilhoso e que a vida, ela é feita de escolhas, porque Deus, Ele me dá tudo, eu tenho tudo aqui dentro de mim, todas as ferramentas necessárias para que eu tenha todo o sucesso do mundo, tá aqui dentro de mim, mas depende de mim, depende de que eu tome a decisão
de agir como vencedor ou fracassado. E eu decido todos os dias quando eu acordo ser vencedora. Essa camisa é uma camisa que eu mandei fazer para eu lembrar disso. Várias pessoas já têm ela. Eu decidi ser vencedora. A águia voando na direção do céu. O céu é onde nós chegaremos um dia. Mas enquanto não chegarmos lá, vamos fazer daqui um céu. Que as pessoas que estão à nossa volta sintam na nossa presença uma luz que vem de Deus, para que a gente consiga, de verdade, ajudar outras pessoas a serem as suas melhores versões aqui na Terra. Fiquem com Deus. E espero que a minha história te ajude a superar, seja qual for o desafio que você esteja passando. Acredite, existe um Deus, que você foi feito à imagem e semelhança dele. E você deve amar a si mesmo, como Jesus falou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar primeiro para conseguir amar o outro, para conseguir comunicar amor com o outro. Então, quando eu falei da vida turbulenta que eu tinha na minha família, isso não existe mais. Porque a Jeanes, que tem autoconhecimento, que desenvolveu a sua intelectualidade, que trabalha nisso, conseguiu comunicar esse amor de forma plena para toda a família. E hoje a minha família é uma família harmoniosa. Meus pais, minhas irmãs, todas as pessoas, meus sobrinhos, todos comunicam amor de forma bem plena. Então é isso, gente. A decisão tem que partir de mim. E eu decido todos os dias. Eu comunico com meus filhos, eu comunico com meus pais, porque eu sou filha de Deus, eu sou filha de um homem e de uma mulher, eu sou mãe de 2 filhos. Então, é isso. Essa é a nossa missão. Você sabe qual é a sua. Espero que eu tenha contribuído com você. E fique com Deus.